Qual é a cultura no nosso país na Páscoa? Chocolate. Sim. E se tu for para alguns países lá dos Emirados Árabes, o que eles fazem? Se autoflagelam. Se autoflagelam. Sério? Sim, pô. Se autoflagelam. Crianças, por exemplo, se autoflagelam. Inclusive, alguns são crucificados. Tá, e aí? Olha, e aí, pra eles? Lembra que eu te falei? Não é o estado do tecido quem determina a experiência de dor. É a percepção implícita de ameaça. Talvez aquelas pessoas ali estejam experimentando nocepção, não dor. E tipo aquela brisa de, sei lá, tipo a criança nem se machucou e tu chega assim... Pá! Sim ou não? E a criança começa a chorar tu não dá um significado pra essa condição? Tipo, mediante um comportamento teu, de alguma condição de risco, de perigo, né? Isso aconteceu comigo hoje. Eu tava no parquinho lá, com a Clara no balanço, e tinha uma criança no lado, numa rodinha de pneu. E tava o pai, jogando ela. De repente ela caiu no chão, Ela olhou pra mim e olhou pro pai. Aí eu, não foi nada, não foi nada. Aí o pai na hora. Aí ela deu 2 segundos. Acontece, cara. Obviamente, assim, ó, isso eu tô sinalizando pra quem tá aqui nos ouvindo, que a gente aprende o significado de dor ao longo da vida, ok? Esses significados que eu, por exemplo, sinalizei alguns exemplos. O próprio sistema nervoso aprende. Aí, isso aqui é outro encontro. A dor crônica, ela é entendida como um processo de aprendizagem mal adaptativo do sistema nervoso. Então a gente pode aprender a experimentar dor. Inclusive, existem modelos que a gente consegue fazer pareamento. Então, por exemplo, existe um modelo de aprendizagem que já explicaram aqui provavelmente, um modelo de aprendizagem clássico e um modelo de aprendizagem operante, né? Então, no início pode haver dor, mas nocepção. Mas você faz um pareamento dessas duas condições e o paciente daqui a pouco pode experimentar dor na ausência de nocepção. E as mesmas áreas corticais acabam sendo ativadas. Isso chama-se hipótese da generalização. Ela foi postulada em 2015 por um psicólogo da dor, o Vlaien, e o Lorimer Musley, que é um fisioterapeuta, neurocientista, né? Então, sim, é possível aprender a experimentar dor. Então, existe todo o aspecto cognitivo, emocional, psicológico, comportamental e também biológico no sentido de plástico, literalmente de neuroplasticidade. Mas de estrutural, morfofuncional. Mas então, tipo, por exemplo, o jeito que tu educa e o jeito que tu modula o ambiente de uma criança... Pode influenciar. Veja, não modifica o limiar de dor, mas pode modificar o entendimento da situação e igualmente a tolerância da situação. Sim, pode modificar. Pô, isso aí é muito pouco. Por exemplo, então tá, tu me fez essa pergunta. Então, de certa programas de vacinação. Existe a pessoa fresca. Eu não gosto de julgá-la, mas talvez, tá? Talvez. Não um paciente de dor crônica. Outras pessoas frescas podem existir. Sim, tipo, pode. Sim, tá. Por exemplo, como é que em programas de vacinação hoje tenta-se, para crianças, tenta-se deixar literalmente o ambiente completamente favorável. Em 2021, foi publicado no The Lancet, né, o estado da arte de dor crônica, um paper de 41 páginas. E ele foi explicando todos esses mecanismos de dor que eu sinalizei para ti em crianças, as dificuldades de avaliar a dor em grupos especiais, porque a criança não vai falar para ti, estou com uma nota 4, né? Pega um de 1, 2 anos. Aí a gente avalia por comportamento. Expressão facial, choro, verbalização, reflexo noceptivo de retirada, respostas autonômicas, frequência cardíaca, respiratória, em centros que tem grandes serviços, encefalograma, enfim, atividade cortical. Aí um dos episódios ali, aproximadamente 30% da população, tá, mundial, não utiliza vacina, mas não são negacionistas. Por qual motivo? Dói? Medo. Medo. De experimentar dor da agulha. Então, essas tentativas de modificar o comportamento lá atrás fazendo com que todo o ambiente fique favorável. Inclusive, existe um dispositivo, quem me segue no Instagram, isso há anos atrás eu já mostrei. Ele é como se fosse uma pazinha cheia de espetinho. E o meio é vazado. E aí você vai ali e pressiona. Presta aqui teu braço. Ó. Eu acho que eu entendi. Ele é todo... E pressiona. Então ele tá... Esses são estímulos inócuos, não é estímulos nocivos, tá? Então eles vão por uma via mais rápida, eles chegam na medula. Eles vão por fibras mais calibrosas. A beta e a alfa. Então engana
O córno dorsal da medula, essa teoria é com base na teoria do portão da dor, inibe o interneurônio inibitório, né? Ou facilita o interneurônio inibitório e não deixa que o estímulo chegue ao centro suprassegmentar do cérebro. Então coloca isso aqui e faz a agulhinha, não dói. Ou dói menos. Dói menos. Porque tem uma... Mascara... tem um estímulo que tá chegando antes e desligando o botão, fazendo com que menos gotinhas ultrapassem. Por que não aderiram isso aí amplamente? As pessoas não leem o estudo? E seria, tipo, super barato. Sim, pô. Acessível e não necessariamente precisa ser isso, pode ser outras condições. E fora, né, deixar todo o ambiente do sentido do preparo do técnico da enfermagem ou do enfermeiro que vai efetuar a vacinação. Pô, já vi um vídeo. Então é toda uma questão contextual. Um médico, tipo, brincando com a criança. Você já. Aí de repente vai lá e isso. Pô, aquilo lá é incrível. Isso, exato. Então tu vê, olha como isso, como estratégias básicas repercutem significativamente. A gente tava numa pandemia, cara. E se talvez esses 30% da população realmente não tomou, porque não é negacionista, porque tem medo. E a gente tem que respeitar. Medo existe, é real, é fisiológico. Sim, tá? você pode ter um trauma. Sim, então, sim. Então é bem interessante. Os meus cachorros nem sentem quando eu vou dar vacina lá, eu sempre dou uma brincadinha. O nosso cachorrinho, o Pen, ele vai se dar um petzinho pra ele que ele fica ali, ó. Vai, uma alegria só. Tu ainda não se inscreveu?